Direto da redação. O navio São Luís, que bateu com a ponte Rio-Niterói, ele desperta a atenção para o abandono de embarcações na Baía da Guanabara. Mas deixa eu contar a história desse navio. O ex-deputado Simão Mansur, que foi deputado no antigo estado do Rio de Janeiro, era aqui da região de São Francisco Tabapuana, era também da região de Campos, ele constituiu uma empresa de navegação. E o nome dessa empresa de navegação, a empresa leva até o sobrenome dele, a Mansur. Essa empresa, quando Simão Mansur morreu, ficou para os irmãos dele que moravam no Rio de Janeiro. A família de Simão Mansur, ela vive entre São Francisco Tabapuana e Campos. Um dos netos é muito amigo meu. E essa empresa, ela ficou com os irmãos, um ramo da família Mansur no Rio de Janeiro, que eram os irmãos de Simão Mansur. Esses irmãos do Simão Mansur morreram, ficou para os filhos. E essa empresa de navegação, que consta, segundo informações, muito endividada, ela se inviabilizou o funcionamento e esse navio ficou fundeado ali na Baía da Guanabara. O navio São Luís, que tem a bandeira dele, inclusive, nas Bahamas. Esse navio, agora recentemente, houve episódio com ele, bateu. Esse é o navio. Ele bateu na ponte Rio-Niterói. Mas as informações completas, as informações sobre essa situação, quem tem é a Cláudia Freitas. Ela já está aqui virtualmente comigo nos estúdios Viu Digital. Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente o Direto da Redação. Pois é, Roberto, esse navio, ele não é o único nessas condições que você acabou de dizer, que está abandonado, que está ancorado ali na Baía de Guanabara. Desde a última segunda-feira, nós estamos acompanhando esse acidente, os desdobramentos desse acidente que aconteceu com o navio graneiro São Luís. Ele estava desde 2016 ancorado na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador. E com o vendaval que chegou no final da tarde de segunda-feira à cidade, esse navio, ele se desprendeu, ficou à deriva, até que ele se chocou com a ponte Rio-Niterói. Os motoristas que estavam passando pela ponte Rio-Niterói naquele momento, como essa imagem que a gente está vendo aí, esse motorista, ele conseguiu registrar exatamente o momento em que houve o choque do navio contra a ponte. Ele tomou um baita de um susto, os motoristas ficaram muito assustados. É um navio muito grande, 200 metros de extensão, com capacidade para transportar 42 mil toneladas de grãos. Depois desse acidente, esse navio foi rebocado pela Marinha até o Porto do Rio. Agora, essa situação toda, ainda bem, Roberto, felizmente não houve nenhuma vítima. Teve um caos, causou um grande caos no trânsito, tanto nos acessos à ponte no Rio de Janeiro, quanto em Niterói, numa véspera de feriado, mas felizmente ninguém ficou ferido. Mas essa situação, esse acidente, ele chama a atenção para uma situação que vem acontecendo há muitos anos na Baía de Guanabara, que é alvo de muitas denúncias do movimento Bahia Viva, que é o abandono dia a dia de navios por empresas, e ficam ali, os navios ficam abandonados em péssimo estado de conservação, a ponto do canal de São Lourenço, que fica entre Niterói e São Gonçalo, ser apelidado de cemitério de navios. E os motivos desse abandono são vários. No caso, por exemplo, do navio São Luís, ele está desde 2016 ancorado na Baía de Guanabara, aguardando por uma decisão judicial. Em 2007, a Agência Nacional de Navegação, ela pediu a cassação da navegação Mansur. Como você disse agora há pouco, o São Luís, ele pertence à empresa Navegação Mansur,
né, de propriedade de Simão Mansur, que já foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro e pertence a uma tradicional família de Campos dos Goitacazes. Em 2007, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário pediu a cassação dessa empresa, né, tanto para viagens longas quanto para cabotagem. E esse processo foi tramitando todos esses anos na Justiça, inclusive em anos anteriores, essa mesma empresa, a Navegação Mansur, também foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal, a Operação Água Azul, que pediu até a prisão preventiva de alguns diretores da Mansur, e a alegação era de sonegação fiscal. Então, com tudo isso, foi rolando na Justiça, né, foi tramitando pela Justiça até que o graneleiro São Luís ficou em 2016 parado de vez na Baía de Guanabara. E essa situação também pode estar acontecendo com dezenas de outros navios que estão ancorados ali na Baía de Guanabara, o que pode trazer risco de acidente ambiental, assim como acidentes como nós presenciamos na última segunda-feira. Inclusive, Roberto, para falar sobre essas questões, nós vamos receber agora no link o ambientalista Fábio Fabiano. Ele é do movimento Bahia Viva e vai comentar um pouquinho sobre esse acidente de segunda-feira com a gente. Bom dia, Fábio. Fábio, esse navio, né, o São Luís, ele estava ancorado ali perto da Ilha do Governador há muito tempo. O que pode ter acontecido para ele conseguir percorrer toda essa trajetória aí até se chocar com a Ponte Rio-Niterói? Com certeza, né? Falta de manutenção, né? Acho que a maior incidência desse problema hoje porque é lógico que o vento, né, a direção do vento determinou para onde ele iria, mas eu acho que deve ter arrebentado a corrente perto da âncora, né, ou do ferro, né, do navio, porque ele deve ter sido arrastado com esse peso dentro da lama da Baía de Guanabara, então ele diminuiu muito a velocidade dele e também conduziu para bater de popa, o que, ao meu ver, já foi uma vantagem, né? Se ele batesse de proa, ele talvez entrasse dentro da ponte, né? Seria um problema muito maior, seria uma fatia de pizza que ele iria fazer na ponte Rio-Niterói entrando, né? Então, como ele bateu de popa, na realidade ele bateu mais o casario, né, do que o casco em si. E a ponte também tem uns guarda-reios, né, perto das vigas, né, para proteger mais ainda e não bater direto nos pilares da ponte. Então, isso aí realmente é manutenção, ele está abandonado. Outra coisa também importante que a Capitania também negou no seu relatório é dizer que não trouxe nenhum risco à navegação. Como não trouxe risco à navegação de um navio fantasma desse tamanho, desse porte, né, a rola na Baía de Guanabara. Então, é uma questão também da legalidade que não, da omissão, né, da Capitania em cumprir o que é de praxe, que teria que ter 2 pessoas a bordo, né, no mínimo, com baterias, né, para poder ligar as luzes, né, de navegação, a luz de proa e popa, e principalmente também a luz que é colocada perto da âncora, né, para os barcos que vão passar. Desculpe, não na âncora, mas fugiu agora a palavra. A corrente, né, a corrente que liga a âncora. Então, ele deve ter arrebentado ali, nessa parte, o que foi arrastando, então, ajudou a diminuir a velocidade dele. Então, teria que ter 2 pessoas a bordo. Essa lâmpada também que fica na corrente é exatamente para não ter acidente de embarcações menores ou do porte dele também de passar, né, e se chocar com essas correntes. São correntes gigantes, cada elo dela mais ou menos é o tamanho de uma pessoa, às vezes até maior, né? Então, essas luzes são importantes e obrigatórias de estar ligadas todos os dias, por isso tem que ter gente a bordo. E numa condição dessa que aconteceu, quer dizer, não sei se faria alguma coisa, não tem motor, não, tudo desligado. A questão do perigo disso aí, dizem que está descomissionada a embarcação, então quer dizer que foi tirado todo o óleo a bordo, deveria, né?
o óleo do motor, o óleo combustível, tudo isso deveria ter sido descomissionado, que a gente chama, tirar tudo para não ter nenhum vazamento. Então, acho que, na realidade, o que aconteceu foi isso. E você vê que, na realidade, se houvesse óleo a bordo, um acidente desse traria um prejuízo muito grande, né? Poderia estar vazando óleo, poderia, nesse choque, abrir uma das chapas do casco, está bastante, né? Bastante já corroído com o tempo, né? Então, acho que é isso. Agora, olha só, o Cláudia e o Fábio, só para colocar aqui uma informação adicional. A informação que a gente tem aqui é de que a empresa ela tem uma dívida trabalhista enorme, isso talvez explique por que o navio está descomissionado. E esse navio, se ele for vendido como sucata, ele estaria cotado hoje em 150 milhões. Isso informações assim, que a gente recebeu. E se ele fosse vendido, ele daria para pagar todas essas dívidas principalmente trabalhistas, que é imensa, da empresa Mansul. Então é só assim uma informação adicional. Agora me preocupa muito, Fábio, quando a Cláudia falou no início aqui, que tem outras embarcações em situações similares na Baía da Guanabara. Isso é muito preocupante, não é não? Exatamente. Não só nessa condição desse daí, tem muito navio ainda parado lá, dessa mesma forma, praticamente abandonado, o navio fantasma, né? O pessoal está chamando agora, e o Bahia Viva já vem, né, tradicionalmente combatendo, né, esses cemitérios dentro da Baía de Guanabara. A princípio, são barcos pequenos, barcos grandes, navios, cháteis, e muitos já estão sossobrados, como se chama, né, estão meio afundados, estão dentro da água e fora da água uma parte dele. Então isso também traz muito perigo à navegação. Eu acho que essa questão de poluição, como já tem muito tempo esses barcos, esses navios, eu acho que possa ser meio difícil de estarem poluindo, a não ser barcos que não são de empresas, que são largados mesmo, não tiram óleo, não tiram nada, e deixa lá e abandona, isso vai, até acabar esse óleo, ele vai estar poluindo com certeza. Mas eu acho que, não, por exemplo, não teria nenhuma ligação desses cemitérios com esse vazamento de óleo que teve agora há pouco tempo, né? Eu acho que aquela dimensão de óleo não seria disso, porque estaria saindo todo dia, né, o óleo dessas embarcações. Agora, realmente uma falta de competência, né, tanto da Capitania do Esporte, principalmente nessa questão, né, do navio está abandonado, não ter as pessoas necessárias a bordo. E por que algumas empresas têm gente a bordo e outras empresas não têm gente a bordo, né? Se a norma exige que tenha gente a bordo, iluminação, exatamente para não ter abaroamento de embarcações, né? E a questão do INEA também é responsável por isso, não só pela questão de poluição, descomissionamento, né? A questão ambiental. Então, isso tudo se junta e torna-se um potencial cada vez maior, né, de poluição, de problemas de navegação, de segurança da navegação, né, e isso não acaba nunca. Eu mesmo tive a oportunidade de ver alguns barcos do Lloyd, do Brasil, que faliu, né, massa falida, e na realidade muitos deles até foram cortados aí na Baía de Guanabara, na margem da Bahia, alguns estaleiros que se acham proprietários das margens da Baía de Guanabara e cortaram essas carcaças que eram barcaças da década de 50, né? E que na realidade são carvoeiros antigos, né? E que estão por aí também largados por aí. Outros foram cortados ilegalmente e vendidos como se tivesse posse dessas carcaças por estar em frente ao seu estaleiro numa praia pública, né? Uma informação adicional aqui também, Roberto, é que o navio São Luís realmente não havia ninguém a bordo desde 2018. Esse navio não tem ninguém a bordo desde uma operação do Ministério Público que descobriu pessoas trabalhando ali nesse graneleiro em condições análogas à escravidão. E a partir dali, esse navio ficou realmente completamente abandonado, sem ninguém a bordo, na Baía de Guanabara.
E uma última pergunta ao Fábio é em relação a essas embarcações que realmente afundam, né? Chega um momento em que o estado de decomposição é tanto e elas acabam afundando. Mesmo assim, não traz nenhum prejuízo ambiental, Fábio? Olha, com certeza, né? Se realmente foi descomissionado, tirado todas as graxas, óleo, né? Tudo que tem, que possa poluir, né? E que são derivados de petróleo, na realidade ele não teria esse problema, né? Mas a ferrugem mesmo em si, né, acrescenta mais ferro à água, né, naquela localidade, e na realidade, né, uma baía da Guanabara sadia, ela não deveria ter nada disso, né? Muito menos nas suas margens, muito mais ainda no meio da baía, né, onde tem navegação bastante intensiva aí, né? Mas é isso, infelizmente a gente vê que as nossas autoridades, tanto ambientais como também em relação à Capitania do Esporte, que nesse caso aí eu vejo como mais agravante, né? O não cumprimento da legislação que obriga ter essas pessoas a bordo, as luzes, essa coisa toda, realmente eu acho que nesse caso o INEA teria alguma função se ele batesse, vazasse óleo, alguma coisa assim, e não tivesse descomissionado, né? Mas juntando tudo, todo mundo tem um pouco da sua responsabilidade, as autoridades marítimas, né? A questão ambiental, licenciamento ambiental, o órgão estadual, o próprio IBAMA também como órgão federal. Então é isso, infelizmente a gente está muito defasado e muito mais ainda, né, desse atual governo que, graças a Deus, está no final, mas esperamos que agora sejam resgatados todos esses órgãos ambientais que passem a funcionar do jeito que a lei preconiza, né? Porque não somos nós, analistas ambiental, do ICMBio, do IBAMA ou do INEA, que inventamos lei, né? As leis são votadas e a gente tem que obedecer. Ou elas mudam, ou então tem que ser cumprida. O que não pode um cidadão, uma autoridade brasileira máxima dizer que não pode botar fogo em trator, aquilo ou outro, porque se está ali preconiza que isso pode acontecer, né? Agradeço aqui a disposição do horário. Obrigado aí, Roberto. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a você, Obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Roberto, nós entramos em contato com o INEA. Obrigada. E com a Capitania dos Portos. O INEA respondeu para a gente o seguinte, Roberto: o controle das embarcações ancoradas na Baía de Guanabara e abandonadas é a atribuição da Marinha do Brasil. O INEA atua em caso de acidentes envolvendo derramamento de óleo ou produto nocivo que resultem em dano ambiental. O acidente com o graneiro São Luís não vislumbra risco ambiental. O navio estava em movimentação e encontra-se vazio de óleo e combustível. Também não há risco de afundamento e vazamentos. Já a Marinha se pronunciou somente através do seu site, com uma nota do seu Departamento de Comunicação Social, que diz o seguinte, que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro afirma que o navio São Luís, devido às condições climáticas extremas, na tarde de segunda-feira, teve sua amarra partida e se deslocou do local em que encontrava fundeado. Informa que a embarcação foi rebocada até o Porto do Rio e confirma que o navio é objeto de processo judicial. A nota diz ainda que um inquérito sobre acidentes e fatos de navegação será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. E daqui a pouquinho nós temos mais informações como está a situação. Obrigado a você, Cláudia.